Você já percebeu que os momentos difíceis da sua vida fazem com que você caminhe em sentido à felicidade? E entender que a determinação e a superação é o caminho para um efeito dopaminérgico dentro do seu cérebro? Quer saber mais como transformar isso em ações e personagens e narrativas? Então sim, bora! Alô, amigos, tudo bem? Aqui é Rafael Campos, estamos com mais um episódio para vocês e hoje nós iremos falar sobre o poder dopaminérgico da superação. Nós já falamos sobre o efeito que existe em cima da determinação, que são dois fatores que estão diretamente ligados à psicologia positiva, mas hoje nós vamos trazer um pouco mais aprofundado sobre esse efeito da superação, da resiliência em cima do fator felicidade. Rafa, iremos falar sobre felicidade? Não. Iremos falar sobre alguns dos gatilhos que geram a felicidade. Futuramente irei fazer alguns vídeos falando sobre tristeza, felicidade, medo e outros diversos sentimentos diferentes, mas hoje vou trazer para vocês algumas reflexões um tanto diferentes. No episódio de hoje nós iremos trazer alguns efeitos que essa ação de resiliência, essa ação da determinação juntamente com a superação, gerando um pouco de felicidade. Vou deixar aqui na descrição do vídeo os artigos científicos que eu usei para trazer e criar esse roteiro para vocês. Então, se vocês se interessarem, obviamente, alguns em português, outros em inglês, mas vão estar lá na descrição para você interagir e saber um pouco mais aprofundadamente. Beleza? Então, bora lá falar um pouco mais sobre esse efeito da superação em cima do nosso cérebro, dos nossos comportamentos e, obviamente, na construção da nossa narrativa. Começando então com a psicologia positiva e a resiliência. A psicologia positiva nos mostra que o foco nas nossas forças pessoais, aliado ao apoio da família, pode transformar adversidades em oportunidade de crescimento emocional. A superação, nesse contexto, é uma chave para a saúde emocional e felicidade duradoura. Eu quis trazer esse artigo aqui para vocês, obviamente todos vão estar na descrição em ordem de aparecimento, então só você ir colocando aqui no capítulo e depois ir seguindo junto com o artigo. Mas é legal, eu quis trazer um pouco mais aprofundado esse fator, por quê? Você já percebeu que tem diversas cenas em animes, filmes, séries, onde a superação está diretamente relacionado ao amor, à família, ao protegido, mestre-discípulo, pai, mãe. Então é bem legal porque a superação, juntamente dentro de um ambiente familiar, gera efeitos não apenas de felicidade em cima do cérebro das pessoas, mas também trazem base de contexto e também uma base familiar emocional para aquele que vai precisar ter a superação propriamente dita. Muitas vezes a gente considera que o núcleo familiar é a base de uma sociedade. Ou seja, se a gente considerar que a família ela constrói dentro de um âmbito menor o que a sociedade espera ou o que nós nos preparamos para a sociedade, a superação está diretamente relacionado. Por isso que é interessante que quando você for construir as suas narrativas, as suas relações interpessoais, uma superação não é simplesmente a determinação de alguma coisa. Obviamente, colocar um objetivo, uma meta é algo bem interessante, algo que todos aí os shonens trazem com muita força. Porém, se a gente perceber que o sacrifício juntamente com uma determinação, juntamente com uma motivação, cria conexões, então quando você for fazer algo que vá mostrar algo que gere uma superação e traga gatilhos emocionais para aqueles que estão em volta, ou seja, dentro dos personagens narrativistas, ou dentro da relação ao jogador, caso você esteja mestrando, ou o leitor, caso seja um escritor ou uma escritora, cria uma relação de base familiar que vai gerar subsídios minimamente para criar essa superação. Vou me superar por alguém. Ah, mas Rafa, precisa necessariamente ser família? Pode ser um pupilo mestre? Com certeza. Pode ser o amor da minha vida? Com certeza. Aqui nós vamos construir a superação porque existe esses passos de eu quero, eu posso, eu consigo.
Eu quero, eu posso. E esses 3 passos que a gente vai construindo geram uma ação muito mais de efeito da felicidade que vai gerando. O legal desse estilo ou dessa positividade, principalmente criando com a superação a nível familiar, no caso não família, mas família filos, que é o grupo de pessoas, você gerar esse efeito dopaminérgico no leitor devido ao que? Aquilo vai dar tudo certo no final. Aquela determinação, aquela superação vai fazer com que ele gere uma afinidade final. Tanto que a grande motivação que o Naruto tem para ser um Hokage não é pelo fato do objetivo do título, mas sim o reconhecimento, é ter algo que ele não teve. Ou seja, nós temos toda uma série inteira exatamente em cima de uma determinação e em cima de uma superação que veio a partir de uma motivação, a motivação familiar. E esse retroalimentação da positividade, onde tendo um resultado cada vez mais para frente, unia amigos, unia mestres, unia mais um, unia mais outro, e essa união que vai gerando a união, que vai gerando essa família, esse filo que vai se juntando e se ampliando, é algo que se torna algo mais forte e mais construtivo. Tanto que a gente for pegar, por exemplo, que o grande meme, que o grande tesouro são os amigos que nós fazemos pelo caminho, isso é uma grande verdade. Porque a força da criação dos amigos que fazem pelo caminho é um efeito de dopamina tão forte em cima dos personagens, em cima dos leitores, que faz com que o tempo gasto na leitura ou na utilização daquele worldbuilding, daquela história, faz todo sentido. Claro que o efeito de recompensa, de gratidão pela recompensa, também é algo forte, algo que a gente vai falar um pouquinho hoje também. Porém, esse efeito de gerar afinidades, que vão gerando afinidades, pessoas que grupam pessoas, grupos que são criados, grupos que são nascidos, grupos que são construídos de qualquer forma, é interessante porque isso com certeza gera um efeito muito positivo. Tanto que o efeito positivo do RPG, dentro de vários outros, é estar num grupo com o mesmo objetivo e receber a motivação interna e externa e superar os desafios, não apenas pelo grupo, mas sim por você dentro e você mesmo também. Felicidade e superação. Existem 2 formas principais de enxergar a felicidade. A hedonista, focada no prazer, e a edamônica, voltada ao sentido e à realização. Superar obstáculos aumenta a nossa satisfação com a vida e nos aproxima da felicidade como objetivo terapêutico. Por isso, quando a gente fala sobre a relação direta da felicidade e da superação, principalmente voltado por esses 2 fatores, a gente percebe que dentro da determinação e da superação, normalmente são 2 grandes focos que a gente procura. Um foco mais grupal ou um foco mais pessoal, no caso, um foco mais em nós ou um foco mais no objetivo. Quando a gente fala sobre o foco mais pessoal ou um foco mais em nós, a gente percebe que a superação muitas vezes está relacionado com o eu mesmo. Vários protagonistas trabalham com isso, principalmente nos anime shonens, porque o foco da felicidade com o grande objetivo da satisfação do prazer pessoal é algo muito forte. Mostrar para os outros que eu consigo, mostrar para aquele imbecil que eu consigo, fazer que aquela pessoa, aquilo e aquele outro. Me vingar muitas vezes também pode estar relacionado a você superar o objetivo com o objetivo de você se vingar daquela pessoa. Não às vezes necessariamente negativamente, mas um jogar na cara muito forte. Se a gente pega, por exemplo, no livro de Eli, nós temos como o prazer principal de chegar até a localidade e falar da Bíblia, transcrever a Bíblia para a linguagem das pessoas que conseguem ver. Então você percebe que a realização, a superação não está necessariamente realizada em cima de um objetivo propriamente dito, mas sim do próprio prazer, da própria vontade. Então quando você constrói um personagem com um objetivo muito claro, com uma vontade muito forte, mesmo que você quebre essa vontade durante a narrativa, para ter as quedas, para ter aí os buracos, ou no caso as quedas narrativas ou as fossas narrativas, criar aí as suas amplitudes, as fossas e as subidas. Então você percebe que a construção do seu objetivo se torna muito mais claro, e esse objetivo claro
promete para o leitor ou para o jogador que aquela superação vai gerar um prazer para aquele personagem, ou no caso, se for para o jogador dentro de uma mesa de RPG, criar muito claro um objetivo faz com que, para cada passo que ele se aproxima daquele objetivo, torna muito mais real. Tanto que é muito legal, dentro da mesa de RPG que eu estou jogando, na mesa do Mestre Vinzão, que ele pede pra gente, na hora que vai construir um personagem, alguns objetivos pessoais. Um objetivo mais simples, um objetivo um pouco mais construído e um objetivo que seria um objetivo de vida. Porque com isso ele consegue colocar aqui esses pequenos objetivos pessoais de cada jogador dentro da narrativa. Então você percebe que o meu grande objetivo é ser um líder. Ok, então ele te dá a oportunidade de construir uma guilda, ao momento de você conseguir, por exemplo, falar para o exército e conseguir mostrar o seu papel de líder. Eu quero ser o dono de X ou Y. Ele te dá a oportunidade para isso. Eu quero conquistar a glória em cima de uma arma X ou Y. Ele te dá futuramente a arma X ou Y. Então você percebe que a satisfação de estar jogando RPG... mas Rafa, isso não seria um momento egoísta? Sim, até pode ser. Porém, quando você constrói isso coletivamente, pegando o nosso primeiro fator, juntamente com o objetivo pessoal, porque nem todo mundo ele é tão empático ao ponto de construir um objetivo apenas para ser sacrificial. Sacrificial é algo incrível, tanto que muitas vezes você vê cenas incríveis devido a fatores sacrificiais, devido à determinação ou superar o efeito sacrificial da pessoa que eu me sacrifiquei para tal coisa, porém eu consegui voltar com as minhas sequelas, com as minhas consequências, mas eu consegui voltar. A gente percebe isso claramente com o Lee versus o Gaara. Não apenas no efeito de mostrar para os outros que ele consegue, algo mais egoísta, mas você percebe também que existe o prazer dele, existe aquela ideia de construção narrativa junto do personagem. E a gente torce. Tanto que no Naruto clássico, uma das lutas mais incríveis é Lee versus o Gaara. Não apenas porque encaixa perfeitamente com as músicas do Linkin Park, mas também você percebe que existe a superação de alguém que era um bosta, no caso apenas Taijutsu, contra alguém que é perfeito, a arma suprema, e se fosse qualquer outro personagem, teria saído morto. Obviamente, ele saiu quase que paraplégico, porém tem uma nova superação com o Volta das Pernas e também o Volta do seu próprio estilo, onde o próprio Gai Sensei explica que a utilização da Lotus primária e secundária são formas diferentes de mostrar esse seu jeito. É o prazer de mostrar esse objetivo, algo que a gente entra no segundo tópico desse ponto. Tanto que a felicidade eudaimônica está diretamente relacionada ao seu objetivo. Não apenas ao prazer pelo prazer, mas o objetivo. E qual é o seu grande objetivo? Mostrar que mesmo sendo um fracassado, mesmo apenas podendo utilizar Taijutsu, você vai mostrar o seu caminho ninja para todo mundo. Tanto que a abertura do último portão é apenas a sua determinação e a sua superação em cima do seu objetivo maior, que é quando você precisar salvar alguém, você vai abrir o último portão. Então você percebe que a relação direta do efeito dopaminérgico da superação não está apenas na construção da sociedade ou do núcleo, mas sim objetivamente dentro de um personagem, e quando você for construir o seu arco ou motivação de personagem, mostre isso muito claramente, porque assim os leitores, os jogadores vão conseguir entender muito mais os próprios personagens, caso você seja um jogador, ou entender a motivação do NPC, e com isso você consegue criar um vínculo mais forte. E RPG, obviamente, é vínculo, da mesma forma que ler e ver um personagem, sentir a superação, acompanhá-lo é algo maravilhoso devido a essa aproximação. Resiliência como arte de crescimento. A resiliência é a capacidade de adaptar. Transformar a dor em aprendizado não só nos fortalece, mas também nos conecta com uma forma de felicidade que vai além da ausência de problemas. É o que os especialistas chamam de crescimento pós-traumático. Aqui é legal, eu quis trazer esse artigo especificamente pelo fato de ser crescimento pós-traumático. O crescimento pós-traumático ele é maravilhoso para a construção de personagem. Por quê? É aqui esse grande momento que você vai pegar o personagem lá da fossa e vai ressurgir como uma fênix.
Obviamente pode ser algo épico, maravilhoso, mas também pode ser algo que vai aos poucos. A gente pega, por exemplo, Guts, que aparece em Berserker, que no seu grande momento de força ressurge das cinzas, porém de uma forma tão quebrada que ele precisa ir se construindo, querendo ir se reconstruindo. Ou podemos pegar nesse momento, como eu disse, do Rock Lee, que do nada ele volta e enfrenta o Kimimaro, para trazer essa ideia de salvar o Sasuke dentro da superação e depois estar junto na guerra e tudo mais. Muito bem, obrigado. A gente percebe Naruto trazendo sempre essa superação que no momento de perda de uma coisa, ganha outra, perda de uma, ganha outra, perda de um, ganha outra. Então esse efeito pós-traumático gerado a partir de um efeito de superação é bem interessante. Porque uma coisa é você superar o outro, outra coisa é você superar a si mesmo. Quando você supera o outro, existe um efeito direto, rápido, com muita força, porque você foi o vencedor. Eu venci a batalha, eu venci a conquista, eu venci isso, eu venci aquilo. Perfeito! Essa superação tem um efeito muito forte, porém muito direto. Quando a gente fala sobre superar a si mesmo, nós já temos um efeito um pouco mais prolongado. Ele não é tão forte quanto a superação do outro, porque você percebe que essa superação, quando é a si mesmo, é algo tão mais profundo que te enche de dentro para fora. E como você cresce, você não tem uma sensação de estar lá em cima, porque você cresce como um todo. Então parece muito que você não cresceu, ou parece muito que não teve uma coisa muito clara. Porém, quando você percebe que a superação que existe devido ao efeito pós-traumático é um crescimento tão mais amplo, que depois que você percebe esse sentimento, existe aquela sensação muito forte de você bater no peito e falar: puta merda, eu consegui. Sabe aquele efeito muito legal de que quando você não entende nada de uma matéria e depois de estudar um pouquinho ou existe algum insight que você fala: puta, é isso! Sabe esse orgasmo intelectual? É exatamente esse o sentimento. Quando você percebe que você superou uma dificuldade que antes era sua e agora não é mais dificuldade, você tem um orgasmo emocional tão cabuloso que você fala: nossa, é isso! Porque uma coisa é você vencer uma disputa contra o outro, porém quando você pega e vence o seu próprio recorde, você fala: puta que pariu, que você até fica sem palavras, porque superar a si mesmo significa que você quebrou barreiras. E quebrar barreiras está diretamente ligado ao quê? Superar os limites, que também está diretamente ligado, dentro da literatura, ao power creep. Não é tão legal você ver um personagem crescendo e aumentando o nível de poder? Você que adora shonen, você que adora filme de ação, com certeza vai adorar ver essa ideia de escala de poder, escala de poder, escala de poder. Então, quando a pessoa ultrapassa o seu limite e muda a escala de poder, o nível muda totalmente. E é isso que você espera dentro da sua ação narrativa, dentro do seu mundo de RPG, o que é o grande esperado aumento de nível para os jogadores. Porque é tão delicioso mudar o nível do seu personagem, aumentar mais o nível, porque você superou os seus obstáculos, porque agora você consegue ir mais um pra frente. Por isso que é tão foda e precisa ser tão recompensador esse aumento de nível. Então, mestre, quando você for construir o aumento de nível do seu personagem, não fale simplesmente: gente, você upou. Faça um evento. Seja um momento de treinamento, seja um momento de troca, um momento de fogueira, seja como for, descubra qual é o estilo que a sua mesa mais gosta, mas faça isso com muita veemência para que os seus jogadores entendam que o aumento de nível não é apenas upar o personagem, mas sim gerar esse efeito dopaminérgico. E se para você, escritor e escritora, for colocar esse momento de upar de nível, coloque uma situação que mostre essa escala de poder. A mentalidade do crescimento. Quem tem uma mentalidade de crescimento acredita que falhas não são o fim, mas parte do caminho. Superar a dificuldade fortalece vínculos, estimula o progresso pessoal e nos torna mais felizes. Não por perfeição, mas por evolução. Aqui é interessante para a construção da mentalidade dos seus personagens e para você, mestre, é interessante ter essa mentalidade também. A mentalidade que eu estou falando é a mentalidade do crescimento.
Quando você, escritor, está desenvolvendo o seu personagem, você precisa entender que existe esse arco narrativo. Esse arco narrativo, como eu já falei, pode ser de 3 aspectos. Um aspecto mais emocional, psicológico ou de habilidades. Algo que vai interagindo o personagem com os leitores e assim por diante. Mas para você, mestre, essa mentalidade de crescimento não é apenas simplesmente depois que aumenta de nível, aumenta um pouco a dificuldade. Não, aqui nós vamos falar que a dificuldade não está simplesmente em deixar um bicho mais forte para enfrentar naquela masmorra, mas sim a ideia da mentalidade de crescimento pontual do personagem como aspecto transformante. E aqui nós estamos falando de personagens que transformam os personagens, personagens que transformam NPCs, personagens que transformam o universo, personagens que transformam a narrativa. E isso que é o mais legal dessa mentalidade de crescimento. Obviamente, quando a gente fala sobre o crescimento mais pontual na nossa vida, é a gente entender que as nossas dificuldades geram crescimento, obviamente. Isso a gente sabe, mesmo que a gente não consiga entender, ou mesmo que não dê para ser algo muito mais rápido e direto, mas quando falamos isso dentro da literatura, esse crescimento, essa mentalidade de crescimento precisa estar na cabeça do escritor, da escritora, pensando: vou construir um arco de personagem para mostrar esse efeito dopaminérgico, e você, mestre, quando for colocar e aumentar o nível do crescimento dos seus personagens, no caso dos seus PJs, saiba que esse aumento de crescimento está vinculado em o como esse personagem muda o universo, muda o seu cenário. Ah, mas Rafa, é um cenário mais fechado, não tem tanta coisa de ficar mudando o cenário. Perfeito, ok que seja mais fechado, mas permita que os seus jogadores mudem também. No caso, mude o personagem, mude o universo. Obviamente, numa próxima campanha, aquilo vai estar como era antes, mas permitir que uma cidade seja tomada por algum grande poder devido à consequência dele, ou fazer um personagem mudar de lado, pro bom pro ruim pro bom, devido a ações dos seus jogadores, permite que eles cresçam junto com o cenário, porque isso vai gerar um efeito dopaminérgico extremamente forte dentro da sua mesa. Por isso, pessoal, quis trazer para vocês esse tema porque trazer o efeito dopaminérgico da superação é extremamente difícil. Porém, quando você tem uma base mais sólida, você consegue construir algo maravilhoso. Imagina só você, escritor e escritora, está aquele momento onde a pessoa está lendo a sua história e vai virando a página para saber: será que é agora? Será que é agora? Será que ele consegue? O que vai acontecer com ele depois? Meu Deus, mas e isso? E o sonho dele? E a motivação? Vê que os seus leitores estão curtindo as suas histórias porque existe essa ideia de crescimento com o personagem, dessa superação, desse efeito pós-traumático que gera a próxima movimentação, e ver que os seus jogadores, você mestre, vê que eles estão querendo jogar cada vez mais, interagir mais e vivenciar mais, e estar muito mais ambientados, muito mais imersos na sua campanha devido ao efeito de felicidade que você está causando, seja por um objetivo comum, seja por uma motivação, seja por qualquer plano, ou pelo menos pelo fato deles perceberem que existe essa transformação do cenário, da narrativa, devido às escolhas deles. Deixe que o personagem faça merda, mate ele, qualquer coisa, crie um novo, seja for preciso, mas permita que eles cresçam junto, cresçam com essa construção narrativa. E você, escritor e escritora, permita que o seu personagem cresça. Obviamente é interessante imaginar: eu quero que o personagem seja assim e acabe a história daquele jeito. Ok, mas deixe que o personagem cresça junto com a história. Claro que se você é um escritor mais arquiteto, você consegue mais entender a coisa do ponto A ao ponto B e deixar com que ele cresça. Mas se você for um escritor jardineiro, permita que o teu personagem cresça e se desenvolva e supere e faça. Depois
depois você se vira para consertar. Permita que ele faça isso, depois mude um pouco o sistema mágico para fazer um pouco mais de sentido, mude um pouco a sua fidelização de história para que tal coisa faça sentido, mas permita a felicidade, permita o crescimento, porque se você, mestre, se você, escritor, permitir o crescimento, seja ele por motivação, e permitir que essa superação seja muito claro e mostre na cara dos jogadores, na cara dos leitores que a superação é extremamente foda, vai gerar uma felicidade naqueles que estão jogando, naqueles que estão lendo. Se vocês gostaram desse conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários qual foi um efeito dopaminérgico muito forte que você já teve numa campanha de RPG, seja como jogador, seja como mestre. E você, escritor, existiu algum momento na sua história que é um momento de superação incrível? E se você ainda não escreveu, se você ainda não mestra, qual seria um anime, uma cena incrível de um filme, de um anime, de uma série, de qualquer coisa que você fala: puta merda, que foda! Deixa aqui nos comentários, porque eu quero saber. Use a boa das suas construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!